Será que cientistas refutaram o Big Bang e confirmaram uma criação? Será isso? Não! Não, gente, vai comigo. Eu vou mostrar pra vocês. Esse vídeo aqui também não vai ter intro. Já vou direto ao assunto, certo? Bom, gente, vira e mexe, a comunidade científica ela tem propostas de como seria o universo, o que ocasionou, no caso, a expansão do espaço-tempo, ou o que determinou que a forma que nós conhecemos seja do jeito que é. E claro, existem várias explicações, claro que baseada em estudos, baseada em verificações, e claro que algumas através de observações, às vezes não são completas. Mesma coisa quando a gente tem em relação à origem da vida. Temos hipóteses, claro que nada tirado da cabeça. Temos simplesmente hipóteses, mas que podem ser o quê? Testadas, e podem ser o quê? Que provam aquelas hipóteses que pode ser daquele jeito, certo? E a experimentação. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte: é que infelizmente tem pessoas que gostam de fazer um desserviço à sociedade, e o problema não é quando o criacionista pega algo que um cientista publicou ou que foi mencionado em um título e dá a interpretação dele. O problema é quando certos céticos, que não são céticos, são pessoas que fazem um trabalho péssimo de desinformação, querem colocar títulos tendenciosos, e ainda por cima eu vi esses títulos também não só em vídeos, mas vi em sites, em blogs de criacionistas. Aí falaram: olha, o cientista provou que o universo foi criado. Não provou nada, ele propôs. E não foi criado por uma divindade, seria por uma civilização avançada. E que se isso fosse confirmado, só iria o quê? Estender o problema, ou a dúvida, a pergunta, porque se uma civilização avançada criou o que nós conhecemos como universo, então ele tem um outro universo ou uma outra realidade que nós não conhecemos, e de onde surgiu essa? Seria um outro problema, certo? Mas o que acontece? Então eu vi algumas pessoas falando um monte de bobagem, e teve gente lá acusando alguns amigos meus de cientificista, porque é aquela coisa, gente, porque hoje o livre pensador, ele não pode ser a favor da ciência, não. Ele tem que questionar o que já é comprovado, senão ele vira cientificista. Aí vira patota cientificista. É aquela turma lá do frango sujo, lá daquele frango dorme sujo, do frango vesgo. E fala um monte de bobagem, sabe? E outra coisa, fez um título totalmente tendencioso, gente. Mas eu vou falar aqui, não quero falar desse cara, eu quero falar do que aconteceu. Vamos nas matérias, primeiramente, vamos ler as matérias, e depois nós vamos analisar, e cuidado por interpretações, certo? Essa aqui está na Isto É. Cientista propõe que Big Bang pode não ter ocorrido, certo? Segundo a teoria isso aqui, gente, não é novidade para muita gente, não, tá? Existem outras explicações que falam sobre o que seria a origem do universo. A gente fala assim porque, gente, quando nós temos uma explicação, às vezes nós temos termos que é para que você tenha um ponto de partida, porque senão você fica doido. Mesma coisa quando a gente vai falar, por exemplo, sobre ponto e reta. Às vezes é tão fácil de definir, mas se você for perguntar, chega uma hora que você fica doido e você não tem mais explicação. Então existem alguns termos que são simples, apenas como um ponto de partida, certo? Mas isso aqui não é a primeira vez que falam, não, gente, certo? Existem outras hipóteses científicas para isso. Mas vamos lá. Segundo a teoria, o universo pode não ter tido um começo, novidade, explodido no nada. Isso aqui quem colocou na matéria, isso aqui não é linguagem científica, não. Isso aqui foi a linguagem do repórter que não entende muito de ciência. Já começa aqui, gente. Quem conhece um pouquinho de ciência sabe que não existe explosão do nada. Mesmo o Big Bang, ele é alguma coisa. A energia está ali. Isso não é a origem do universo. Então, nós podemos ver aqui um desconhecimento, uma falha aqui no próprio repórter, da própria pessoa que escreveu isso aqui. Ele não conhece muita coisa. Parece que ele colocou do senso comum. Não é isso que a ciência diz. Já começa por aqui. Não estou falando do cientista em si. Mas o cientista erra. Erra. Claro que erra. Tá? Não tem explosão do nada.
E o Big Bang não é um nada. Nada veio do nada. Ah, então veio de onde? Não sei. Ah, é isso. Agora, colocar Deus que é desonestidade. Certo? Ó, apelo à ignorância não é fundamento, muito menos argumento. Apelo à ignorância é uma falácia. Então, quando a gente não sabe, a gente fala, ó, tem possibilidade disso, 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 mas não sabemos. Certo? Continuando. Diversas perguntas sobre o universo seguem sendo respondidas com teorias que ainda não foram comprovadas. Seria mais hipóteses, né? Teorias elas explicam fenômenos, elas são comprovadas, na verdade. A origem de tudo, por exemplo, é explicado pelo Big Bang. Não é a origem de tudo, não é explicado pelo Big Bang. Mostra a expansão, tá? Que volta e meia é questionada por algum cientista. Lembrando, não é por negacionista e não é por curiosos aí de plantão, não. Por algum cientista. Mas eles propõem uma outra coisa. Não algo mágico, muito menos apenas o negar por negar. Certo? Para o físico português Bruno Bento, da Universidade de Liverpool, no Reino Unido, citado pelo site americano Sci-Fi Wire, o universo pode não ter tido um começo. Novidade. Isso aqui é explodido do nada. Isso aqui é outra coisa, repetindo. Não tem explosão do Big Bang, tá? Seria expansão. O termo grande explosão veio lá quando o Lemaitre ele propôs o Big Bang. E não tinha esse nome, que seria o átomo primordial. Tentaram ridicularizar até que o nome pegou de grande explosão, mas não tem explosão nenhuma, certo? E rapidamente de átomos até chegar o que temos hoje. Essa teoria consta de um ensaio publicado no repositório científico online uma coisa assim. Segundo o site americano, a relatividade geral criada pelo físico alemão Albert Einstein, em 1905, não suporta a ideia de singularidade como as encontradas em buracos negros e no Big Bang. Às vezes, a relatividade geral nos dá ideias de infinitos que não consideramos possíveis na física. Isso é, que queremos dizer quando vemos essa teoria cair por terra e precisamos de algo novo para descrever regiões de forte gravidade onde não há uma resposta científica, afirma Bruno Bento ao Sci-Fi Wire. A maioria dos cientistas acredita que Einstein está certo sobre a relatividade geral, ou de que nossa percepção da gravidade surge da curva do espaço e do tempo. Porém, alguns fenômenos do espaço insistem em quebrar essa ideia. Os buracos negros, como mostra o site americano, são um território perigoso para a relatividade geral, porque há muitos aspectos deles que não podemos ver, como o que se passa dentro deles, onde nem a luz consegue escapar. A teoria de Einstein não explica o tamanho extremo e as energias envolvidas nos buracos negros e no Big Bang. Existe um limite que não podemos cruzar quando se trata de singularidade ou partes do espaço-tempo, onde tudo o que sabemos sobre a física de repente perde sentido. Apesar de não podermos testar em laboratório esses fenômenos, a física teórica ajuda a oferecer algum entendimento. Ao Sci-Fi Wire, Bruno Bento afirma que a partir do momento em que a relatividade geral deixa de ser possível, podemos usar a escala de Planck, que declara um limite mínimo para o universo, embora a teoria de Einstein ainda possa acontecer além desse limite. Isso significa que a passagem de tempo é formada por eventos ou pontos específicos no espaço. O agora corresponde ao momento em que surge um evento, a partir do qual surgirão novos elementos no topo do conjunto, de modo que a passagem de tempo significa um após o outro. O passado são todos os elementos que já surgiram e o futuro, aqueles que ainda estão por vir. Uma consequência disso é que o passado é finito e o universo tem um começo, comenta o físico português ao site. Então, segundo ele, o universo tem um início. Mas, claro que isso aqui foi colocado como uma teoria que explica as outras, que substitui as outras. Não, ele propôs isso. Só que nenhuma das teorias ou hipóteses que nós conhecemos em relação ao universo, ou origem, vamos chamar assim, a grosso modo de origem, ou de expansão, não fala de um início, não fala de um começo, na verdade, um começo assim, de uma criação, lógico, né? Mas mostra que houve quando a gente fala início, geralmente é o que? É o início da expansão, certo? Mas para ele o tempo não é infinito ao passado. Tudo bem.
Agora, isso aqui derrubou o Big Bang? Não, o Big Bang é só uma das muitas teorias que explicam a expansão do espaço-tempo, só isso. Então, como o ensaio publicado afirma que não houve um Big Bang, isso aqui é a pergunta. Na opinião de Bruno, a escala de espaço-tempo pode crescer potencialmente na direção do passado e do futuro. E se pode fazer isso, significa que não há começo ou fim. O que pensamos como tempo pode ser apenas uma maneira de tentar entender algo que de outra forma faria nosso cérebro explodir. Isso aqui é importante, gente. Isso aqui, porque tem muita coisa que a gente não sabe, a verdade é essa. Lógico. Mas não é por isso que você tem que chegar e esculachar a pessoa. Ah, vocês não sabem nada, cala a boca. Não. Nós podemos levantar a questão? Claro que podemos levantar a questão. Agora, o que pensamos como tempo pode ser apenas uma maneira de tentar entender algo que de outra forma faria nosso cérebro explodir. Não sei se vocês escutaram agora há pouco ou prestaram atenção quando eu estava no início praticamente do vídeo, que muitos termos que nós usamos é apenas o que? Um ponto de partida, que senão a gente fica doido, a gente não vai ter uma referência. Só para a gente ter uma referência. Por exemplo, eu dei o exemplo do ponto e reta. Então, muitas vezes você vai ter um termo apenas o que? Como uma referência para você ter um ponto de partida, para você entender alguma coisa. Senão você vai ficar doido. Se a gente for perguntando, claro que chega uma hora que a gente vai ficar maluco. Tá? Para o cientista citado pelo Sci-Fi Wire, o universo seria exatamente o mesmo. Olha só, o universo seria exatamente o mesmo sem um Big Bang. Não é que a relatividade geral simplesmente tenha desaparecido. Ela pode explicar tudo o que vemos pelas observações diretas, seja por telescópio, a olho nu ou de outra forma. Portanto, nosso sistema solar e tudo que pode ser observado nele são reais. O problema aparece quando não podemos ver. Dito isso, é geralmente aceito que não existe uma singularidade do Big Bang, nem a dos buracos negros. O debate é o que substituirá essas teorias de como completa o físico da Universidade de Liverpool. Então é o seguinte, vai ter que ter muito debate ainda, muito embate com os cientistas para poder ver se vai substituir ou não. Certo? Mas o que ele mostra seriam eventos que já sucederam depois vão tendo outros. Ou seja, é que tipo aquilo, explicou, quase não explicou nada. Entretanto, não tem algo dizendo que o Big Bang ele foi refutado. Não foi refutado. Agora, ele propõe isso. Agora vai ter que ter muito embate ainda para dizer que o Big Bang caiu por terra. Então, o passado seria vários eventos, como por exemplo seria um, e para o futuro também outros eventos. Mas que não teria tido a tal da singularidade. Mas haveria alguma coisa. Do mesmo jeito. Agora vamos ver aqui, ó, o que as pessoas estão usando. A proposta do cientista ali, do cientista português. E agora do cientista de Harvard. Olha o que ele diz. Cientista de Harvard sugere que o universo foi criado em laboratório. Legal, né? Isso aqui prova uma criação divina, como eu vi muitos sites criacionistas colocando? Não, né? Aí vem, claro, teve ditos livres pensadores que colocaram isso aqui como se fosse uma... Como que a ciência não merece crédito porque está sempre mudando, é claro, e que quem exalta a ciência seria cientificista. Não, ninguém aqui está exaltando a ciência, mas as pessoas querem o quê? Negar coisas do tipo, por exemplo, óbvias como a pandemia, a ida do homem à lua, o aquecimento global. Querem negar isso e dizem, não, eu não vou, eu vou questionar. Não, quantas já estão provadas? Os caras querem questionar. Não vai questionar isso. Quem questiona isso é negacionista. Mas os caras, não, olha aí, os cientificistas não vão falar disso. Por quê? Porque o cientificista, no caso, não é o cientificista, é o negacionista safado que fica falando as bobagens. Mas olha só, vamos ler aqui. Isso aqui é bem curto, vamos ler também. E vamos tentar não dar explicações ou interpretações particulares, certo? Um cientista de Harvard publicou uma teoria inusitada sobre como o universo foi formado. Segundo sua tese, tá, ele teria sido criado em um laboratório por uma classe superior de forma de vida. Que na verdade poderia ser uma civilização muito avançada. Avi Loeb, autor de best-sellers e ex-presidente do Departamento de Astronomia de Harvard, escreveu um artigo na Scientific American esta semana postulando que o universo poderia... Porque você vê sempre isso aqui, gente. Em ciência sempre vai ver assim, ó, poderia, provavelmente, certo? Poderia ter sido formado em um laboratório por uma civilização tecnologicamente avançada. Mas e aí? E essa civilização vivia onde? Qual universo? Ninguém vive fora de espaço de tempo. Seria o quê? Um mundo paralelo?
Ele teria que provar esse mundo, entendeu? Ele disse que, se confirmada, a história da origem do universo unificaria a ideia religiosa de um criador com a ideia secular da gravidade quântica. Como o nosso universo tem uma geometria plana com energia líquida zero, uma civilização avançada poderia ter desenvolvido uma tecnologia que criou um universo bebê do nada por meio de um túnel quântico, escreveu Loeb. Uma das ideias postas pelo cientista diz respeito ao sistema de classificação de civilização. Loeb explicou que, como uma civilização tecnológica de baixo nível, os seres humanos pertenceriam à classe C, e que, em outras palavras, representa uma civilização dependente de sua estrela hospedeira, o Sol. C. E quando a nossa tecnologia progredir a ponto de nos tornarmos independentes do Sol, estaremos na classe B, acredita. Se pudermos criar nossos próprios universos bebês em um laboratório, como nossos criadores teóricos, estaremos na classe A. Que termina. Bom, mais uma coisa que o cara parece que ele está dando uma subjetividade total, gente. Total. Então eu vou parar aqui em mim agora. Nós vemos aqui o que aconteceu desse último. Poderia unir a ideia religiosa com a ideia secular. Agora, o que seria esse criador? Seria civilizações avançadas, nas palavras do cientista ali, do tal do Loeb. Agora eu te pergunto, se o universo que nós conhecemos foi criado por uma civilização mais avançada, o que teria criado essa civilização mais avançada? É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa quando você vai explicar a origem da vida e você vai usar aquela outra ideia da panspermia. A panspermia, qual que seria a panspermia? Que a vida teria surgido em um outro lugar ou local no espaço e, através de meteoritos, de alguma coisa, trouxe essa vida para cá. Que esses micro-organismos viessem de fora do espaço, da Terra, e fossem trazidos para cá. Só que isso não soluciona o problema, apenas transfere a pergunta. Por quê? Porque se esse micro-organismo que teria vindo para cá em um meteoro ou algum corpo celestial tivesse vindo para o planeta Terra, a pergunta ficaria: de onde surgiu isso? E como surgiu nesse outro local? Apenas transfere. Alguns até vão viajar um pouco na maionese e dizer que veio um alienígena e trouxe a vida para cá como um ensaio de laboratório mesmo. Tem uns que falam isso, mas em vias gerais a panspermia seria isso, que a vida ela surgiu em outro local e foi trazida para cá através de meteoritos, poeira cósmica, teria chegado aqui à Terra. Apenas transfere o problema ou a pergunta de um lugar para outro. Nesse caso do universo também, porque você não entender, eu tenho que ter a hombridade de dizer, olha, eu não sei tal coisa, certo? Como muitos cientistas também não sabem. Mas eles vão o quê? Propondo seus experimentos, vão propondo suas teses, vão postulando. E quando eles têm uma ideia, vão defender aquilo ali, lógico. Agora, a gente tem que ter a hombridade de saber que aquilo que a gente não sabe, estabelecer o que nós não sabemos, é aquilo que nós sabemos que é muito pouco. Agora, quando as pessoas pegam isso aqui para querer dar a interpretação deles, dizem, então ele provou, não provou, de si comprovada, mas o que eu vejo aqui na alegação dele, uma subjetividade total. Uma subjetividade total. De que o universo foi criado por seres muito evoluídos numa classe A e nós estaríamos numa classe C. Como sempre, o ser humano sempre colocado lá embaixo. Já viu quando o pessoal vai falar de extraterrestre? É sempre mais evoluído, mais inteligente, mais forte. Quando aqui é impossível. Impossível não. Quando aqui é meio complicado, né? Porque quanto mais você tem dependência da tecnologia, geralmente você não tem uma força física tão grande. Geralmente você está mais fraco. Ninguém fala de ET burro, não é verdade? Só fala de ET inteligente. Então seria o quê? Uma vida extraterrestre que teria criado. Mas, claro que ele postulou isso, colocou. Isso aqui foi consenso na academia? Não! Uma coisa é aquilo que é consenso. Por exemplo, a evolução das espécies é um consenso. Não é nenhuma hipótese científica, é uma teoria científica. E teoria não tem nada a ver com teoria de senso comum, que vem aquela mulinha falando, também é só uma teoria. Não, uma teoria tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. Agora,
conforme as pesquisas, conforme o estudo vai avançando, algumas teorias elas podem ser confirmadas, outras elas podem ser descartadas, ou às vezes o experimento pode não ter sido feito da maneira que era para ser feito, é repetido. Um artigo que é feito por um cientista, ele vai ser revisado por pares. Agora, isso aqui provou alguma coisa? Não, gente. Essas duas matérias eu vou deixar. Agora eu vou deixar uma coisa para vocês também, ó. Quero ler para vocês aqui. Isso aqui é da revista Questão de Ciência. Como que nós conhecemos o Big Bang? Mas eu quero só destacar uma coisa aqui para vocês, tá? Que é isso aqui, ó. Outro ponto importante é que as teorias científicas não são fixas e imutáveis. À medida que novos fenômenos são observados e novos experimentos são propostos, eles podem acabar contradizendo as previsões das teorias vigentes. Fato, né? Quando isso acontece, há duas possibilidades. Ou o experimento foi feito incorretamente, ou então a teoria é incapaz de explicar o resultado. Assim, ao longo do tempo, as teorias científicas evoluem. Elas vão sendo corrigidas, melhoradas e até abandonadas para serem substituídas por outras melhores. Essa é a principal diferença entre o conhecimento científico e o religioso. Isso aqui que é interessante. Elas vão sendo corrigidas, melhoradas e até abandonadas para serem substituídas por outras melhores. Dito isso, ciência se faz não com achismo, certo? E outra coisa, para você refutar uma ciência, você vai ter que trazer uma ciência melhor. Em teorias que vão sendo melhoradas, umas corrigidas, outras abandonadas. Quando é substituída por outra melhor, que explique melhor. Às vezes até uma certa época, uma certa data, um certo período, aquela teoria explicava melhor determinado fato, ou determinado fenômeno que era proposto. Passou um tempo, foi necessário o quê? Ser substituída. Por quê? Porque não explicava mais como deveria ser. Ou o experimento parece que foi feito incorretamente. Então apareceu uma outra teoria que substituiu aquela, que foi melhor, que trouxe uma explicação melhor. É assim que se faz ciência. Não é com achismo. Não é que a gente não questiona. Não, tudo é questionável. Agora, questionar o que é verificado, aquilo que é comprovado, é burrice, gente. Por isso que movimento de terra plana não é ciência, não tem validade. Por isso que eles não estão questionando nada. Eles são apenas o quê? Papagaios, um bando de energúmenos que querem o quê? Que querem prevalecer pelo grito. Criacionismo também. O design inteligente, que é o desastre inteligente, também não é ciência. Também não é ciência. Então eu estou falando algumas aqui que teorias científicas, elas podem ser substituídas, podem ser melhoradas, mas ela vai ser substituída por uma outra melhor. Então esse pessoal negacionista, isso não é ciência. Design inteligente não é ciência. Terraplanismo não é ciência. Não é. Agora eu fico vendo gente fazendo um desse review. Agora eu venho aqui para desmascarar e desmentir esses caras. Agora eu vou falar uma coisa para você. Tem uma outra proposta também. Tem um físico que ele propõe, ele até faz uma outra interpretação do Big Bang. Entretanto, ele afirma que o tempo corre em duas direções. E aí? Qual que é a verdade nisso aí? Eu vou deixar todos aqui. As duas matérias que eu li aqui, esse outro, como nós sabemos, como os cientistas concluíram que houve um Big Bang, eu também vou deixar, que eu li aquele trecho para vocês, sobre as teorias científicas. E esse aqui do físico, eu achei interessante, eu vou deixar também. Foi do ano de... Não, foi desse ano ainda, foi desse ano. Foi publicado em janeiro. Vou deixar também no comentário fixado para vocês lerem esse aqui. Eu acho muito interessante também vocês lerem. Agora, cuidado com esse pessoal que é tendencioso, gente. Olha, tem canais que falam de ciência muito bons aqui no YouTube. E outros lugares também. Tem gente que não usa o YouTube, usa site, mas não importa. Olha, você quer saber de ciência? Tem o Mago do Realismo, tem o Filosofia Ácida, olha, tem vários canais, tem o Elisandro, tem o Alessandro Oliveira, o biólogo, tem o biólogo Henrique. São canais de ciência que você pode. Aqui também eu falo de ciência de vez em quando falo, porque um livre pensador tem que defender ciência. Como que não? Vou defender ciência sim. Agora, o que eu não vou defender, e vou combater, sabe o que eu vou combater? A desonestidade de alguns caras que andam falando besteira por aí.
E ainda tá vindo a turma dele vir me atacar, achando que eu tenho medo desses caras. Sei muito bem lidar com esses covardes aí. Agora, meu amigo, se tem alguns canais aqui, eu tenho uma lista que eu deixo na descrição. Vai lá depois, olha os canais, são vários temas. Se inscreva, assista os vídeos. Claro que você não vai assistir de todos os canais numa noite, porque é complicado. Mas eu peço para você ir lá e conhecer, certo? Agora vou deixar o clube de membros para vocês conhecerem nossos membros, aquelas pessoas que nos ajudam ainda mais para que o trabalho continue, não só divulgando, também o enfrentamento dessas teorias malucas que o pessoal adora compartilhar aí e sem interpretações forçadas que eu vejo. Sim, a gente vai combater pseudagem aqui sempre, certo? Ah, Fábio, eu quero ajudar, mas eu não tenho cartão. Tem a chave Pix, que está no comentário fixado. Lembrando que ninguém é obrigado. Aqui eu não cobro nada de ninguém. Agora, uma ajuda sim é bem-vinda? Sim, é bem-vinda. A plataforma oferece o clube de membros? Sim. Faça parte quem quiser. Agora, uma coisa que eu peço para você. Já curtiu? Comentou? Se inscreveu? Ah, se inscreveu? Traga outras pessoas. Ah, não se inscreveu? Se inscreva aí. Tudo bem? Então agora sim estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e tchau, tchau.